Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 13 de fevereiro. A novela pela definição do novo treinador parece tá de fato chegando a uma conclusão definitiva. Segundo Medeiros, o Textor, que estava pensando em vir ao Brasil ali por volta do dia 25, 26 de fevereiro, próximo, portanto, da data do jogo de volta da Recopa, ele pode antecipar a sua vinda para poder anunciar e apresentar, de repente, esse novo comandante do Glorioso. A gente está há bastante tempo esperando para saber qual é de fato esse nome, quem vai tomar as rédeas da situação, quem vai começar a desenvolver o nosso time, porque o Botafogo tem, claro, que correr atrás do prejuízo. E quando eu falo correr atrás do prejuízo, naturalmente, eu estou falando recuperar o tempo perdido. Uma vez que nesse um mês que a gente ficou aí com o Leiria comandando os treinamentos do time principal, a gente não tem muita coisa para celebrar. Falando sobre o jogo de ontem, vale destacar que teremos desdobramentos. O delegado da partida entre Flamengo e Botafogo, ele fez um relato destacando o comportamento dos atletas alvinegros. A realidade é uma só. Ele pintou os jogadores do Flamengo como verdadeiros santinhos, anjinhos, enquanto os jogadores do Botafogo, verdadeiros delinquentes. Qual é o peso que isso vai ter, que o relato do delegado da partida vai ter em punições futuras? Eu não sei. O que eu sei é que a gente deve ter, sim, suspensão e tudo mais. De repente, até multa envolvida aí. Tudo bem que na súmula, o árbitro da partida, ele relatou lá várias coisas também. E a súmula, a gente sabe, tem um peso bem grande nisso, né? Talvez mais até do que o relato do delegado da partida. Mas quando se trata de Ferge, a gente sabe que tem lá os seus protegidos, né? Um outro desdobramento que a gente pode ter em relação a esse clássico, né, Flamengo e Botafogo, é que os jogadores do Glorioso, segundo o Anderson Mota, pediram para jogar sábado contra o Boa Vista. A gente pode pegar essa situação e interpretar de N maneiras. A primeira delas, os atletas querem ganhar de fato o ritmo de jogo. Nessa sexta-feira o Caçapa vai comandar o seu primeiro treino à frente do Botafogo. Então não vai dar para modificar muita coisa, mas pelo menos para começar a organizar a brincadeira, de fato dá para começar a fazer isso. Não vai dar para a gente pegar aí um time com uma estrutura toda bonitinha e tal, não sei o quê. Não creio nisso. Mas em termos de ganhar ritmo e especialmente ganhar a partida, isso realmente pode fazer a diferença. E aí, isso inclusive, me leva para o segundo ponto do porquê os jogadores podem querer jogar nesse sábado. A priori não era a programação, tá? A priori não era o planejamento. O planejamento seria entrar com o time reserva, porque na quinta-feira, lá no El Cilindro, em Buenos Aires, a gente tem o primeiro confronto contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Só que faltam 2 jogos para acabar essa fase regular do Campeonato Carioca. E o Botafogo hoje está fora da semifinal geral. Uma interpretação em relação a esse desejo dos jogadores de atuarem no sábado é o Botafogo conseguir os 3 pontos, chegar a 15, conseguir entrar na zona de classificação para a semifinal geral, para mais adiante, confirmando essa classificação, a gente poder mais uma vez ter Botafogo e Flamengo se enfrentando. Ontem, em meio à confusão, quando já estava se encaminhando ali para o final, né, pelo menos a parte do campo de jogo, após o apito final, o John, ele virou para o Barbosa e falou de forma muito clara: a gente vai ganhar o próximo. A gente vai ganhar o próximo. E isso, claro, chamou bastante a atenção. Os jogadores ali, irmão, devem estar pilhadaços para poder dar uma resposta, vencer, classificar, para poder ter nova oportunidade de, em um outro momento, tomara já com o treinador, de fato enfrentar o Flamengo numa condição mais equilibrada. 2 times com treinadores de fato à beira do gramado, né? Porque nesses 2 primeiros clássicos de 2025, o Botafogo foi a campo por conta própria, né? Porque na beira do campo tinha ali o Leiria e cá entre nós, o Leiria ou nada ali era a mesma coisa, né?
Então, cara, a gente pode sim ter jogadores do Botafogo pilhados para poder conseguir essa vaga e ter a oportunidade de, ainda no estadual, tornar a enfrentar o Flamengo. Seria uma história muito maneira a gente ter um clássico entre Botafogo e Flamengo numa final do Campeonato Carioca, né? 2 jogos que seriam, meu irmão, pegadaços, sem dúvida. E bons testes, inclusive, pensando no desenvolvimento do trabalho do novo técnico, né? Não dá pra gente ignorar isso. Se o novo treinador, no mês de março, antes da gente ter ali, por exemplo, a estreia no Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque, a gente tem uma final de estadual, Botafogo e Flamengo, são 2 ótimos testes para a gente poder, de fato, ver qual o nível que a nossa equipe já consegue estar pensando na estreia e nos primeiros jogos ali também da fase de grupos da Libertadores, né? Estreia do Brasileiro e a competição continental. A gente não sabe ainda se, de fato, a gente vai com o time principal para esse confronto. Conforme eu disse, né, na informação do Anderson Mota, ele trouxe de que a ideia original era de que nesse sábado os reservas atuariam, mas aí o pedido, a solicitação dos jogadores estaria em análise para poder definir quem vai jogar, quem vai ser preservado. É claro que a ciência vai falar mais alto, o núcleo de saúde e performance vai fazer aquelas avaliações e vai gerar todos esses dados que serão interpretados, analisados para poder tomar ali a decisão final. Vai a campo com esses atletas, não vai, coloca titular, coloca um time misto ou não. A ciência vai falar mais alto porque você não pode correr o risco de perder um jogador só porque os atletas querem jogar. Eu, honestamente, vejo com ótimos olhos os atletas, por conta disso que aconteceu de repente, eles estarem nessa vibe de, meu irmão, vambora. Vambora que a gente já perdeu um mês aí da temporada, a gente agora tem que pisar no acelerador. Eu acho bacana essa atitude. Jogadores do Botafogo, cara, não tem perfil de quem foge da raia não, tá? A gente sabe disso. Esses caras aí que foram campeões da Libertadores e do Brasileiro, eles não fogem da raia. Eles não fogem de uma boa luta. No bom sentido da coisa, tá? Não tô falando de confusão, não. De confusão a gente sabe que também não foge, mas tô falando no sentido geral, né? De querer realmente estar ali, grandes jogos e tal. A gente sabe que é a vibe desse grupo. Então, cara, da minha parte, sinceramente, se o gramado, que a gente tem que lembrar disso, né? A gente vai jogar na casa do Boa Vista. Então, se o gramado estiver em boas condições, o que no Campeonato Carioca costuma ser meio improvável, mas sendo esse o caso, se o gramado estiver em boas condições e os jogadores estiverem aptos para jogar, acho que não seria nada demais. Mais uma vez, se o gramado estiver em condições e os jogadores aptos para entrar em campo. Nada de você realmente tomar uma decisão ali que vai prejudicar mais adiante, né? Mas por essa coisa do, meu irmão, a gente está aqui, ó, estamos pilhados por conta disso que aconteceu, a gente quer dar uma resposta, a gente quer fazer as coisas agora, né, caminharem numa direção melhor do que estava com Leiria, que inclusive, segundo o GE, era tido como muito cabeça dura. As decisões dele, aquilo que ele buscava fazer, era normalmente questionado. Que bom que o Botafogo, antes tarde do que nunca, conforme eu gravei no vídeo de mais cedo, tomou essa decisão de trazer um auxiliar permanente. E um auxiliar permanente que tem a licença da UEFA, que é estudado, que investiu na sua profissão, que ficou anos e anos ali trabalhando com vários treinadores lá no Lyon, né, absorvendo conhecimento e tudo mais. É verdade, não teve uma primeira experiência como treinador efetivado muito positiva, pelo contrário, no Molenbeek as coisas não aconteceram, mas nem por isso a gente vai simplesmente colar um rótulo no caçapa de que ele não tem capacidade para fazer isso. Isso não existe, né? Isso não existe, todo ser humano busca se desenvolver e evoluir e todos nós temos margem para isso. Dos jogadores, ao treinador, sua comissão técnica, a diretoria, enfim, todo mundo. Então, dar tempo ao tempo para o caçapa poder, como auxiliar permanente, fazer um bom trabalho e, claro, ajudando ali o treinador que vai chegar com a sua comissão técnica, fazendo um trabalho integrado para que, numa eventualidade, caso o caçapa precise ficar à frente da equipe novamente, nem que seja no Carioca do ano que vem, a gente não precise repetir um mês de pré-temporada totalmente desperdiçado.
Eu só não digo que é 100%, porque conforme já falei, nós tivemos a melhoria dos índices físicos dos jogadores. Eles estavam de férias, um mês depois, os índices, claro, estão muito melhores do que quando eles se reapresentaram, o que é natural. Não daria para ser diferente disso, né? Sobre o Leiria, vai ficar, vai sair? Volta para o Sub-20 realmente ou vai ter alguma decisão diferente disso? Até o momento, o Leiria continua no Botafogo. Eu já dei minha opinião sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Se o Leiria eventualmente deixa o Glorioso e aí abre espaço para que um outro profissional, de repente mais qualificado para o momento presente, para trabalhar com jovens atletas, possa chegar e deixar sua marca. Vamos ver, né? Fogão, daqui a pouco eu vou estar de volta. Eu e Ricardo Zambuja aqui trocando aquela ideia com a galera do chat. Espero que você esteja presente para a gente poder resenhar. Beleza? 10h05 da noite, mais ou menos. Ok? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!